Pode sentar. Vamos para a palavra. Aqui essa igreja ama a palavra. Quem ama a palavra? Então vamos lá. Pessoal da internet, você nos perdoe, mas hoje é um dia especial. E vamos lá. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 1. Lucas, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido na luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esses devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pelo qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Você pode dizer amém? Essa série nossa, Coisas que eu não quero ouvir, mas preciso, ela é 100% baseada naquilo que Jesus falou. Nenhuma das ministrações dessa série, e que vão ficar lá no YouTube, será usada como base algum texto que não tenha sido um discurso de Jesus. Porque Jesus, ele discursava mais o que as pessoas não queriam ouvir. Jesus, ele discursava mais o que desagradavam as pessoas. É claro que o poder do arrependimento através do Espírito Santo trazia consciência para as pessoas e com base nisso elas estavam se entregando a ele. Mas esse momento aqui, esse contexto aqui, eu fiquei assim inspirado, mais do que nunca, a trazer coisas que a gente não gosta. Sabe por quê? Esse contexto é um momento no qual muitas pessoas, vocês viram, milhares de pessoas, começaram a seguir a Cristo por aquilo que ele podia fazer, pelo milagre que ele podia realizar, pelos benefícios que ele podia fazer, pelas portas que ele poderia fazer. E sabe o que aconteceu nesse contexto? Os discípulos, os apóstolos, os seguidores, os líderes, os voluntários, começaram a viver uma fama tão violenta que, por medo deles perderem essa fama por coisas que Jesus falasse e que eles não gostassem, eles começaram a tentar maquiar o que Jesus falava. Eles começaram a ficar mais preocupados em serem aceitos pelas multidões do que cumprir o propósito de Deus.
Por isso que Jesus começa dizendo para os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. E eu quero explicar um pouquinho sobre o que é o fermento. O fermento, você que cozinha sabe, o biológico, ele faz crescer e você não consegue tirar mais depois de jogado ali. E terceiro, uma pequena quantidade, ela com o tempo, ela toma uma proporção extraordinária. E os fariseus, eles estavam vivendo uma época de muita hipocrisia. Eles mandavam o povo fazer uma coisa que eles não faziam. Eles ensinavam o povo a viver princípios que eles não viviam. E agora Jesus está dizendo o quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Meus discípulos, vocês muito cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento na Bíblia, na maioria das vezes, tem a ver com pecado. Por isso que Jesus fala assim, pequena quantidade de fermento leveda toda a massa. Pequenas brechas, pequenos estilos de vida escondidos, misturados, sem que ninguém consiga ver, não significa que aquilo ali vai passar em branco. Não significa que aquilo ali não vai causar nenhum tipo de prejuízo. Escute isso aqui, ó. Precisamos de coisas profundas na palavra. Seremos enraizados no reino com ensinos claros da palavra. E nunca a verdade fará efeito deixando de pregá-la. Às vezes, a gente acaba se preocupando muito com aquilo que as pessoas querem e não com aquilo que Deus quer. As verdades de Cristo, elas nos confrontam, sim. Às vezes elas até nos ferem. Por quê? Porque estamos vivendo aquilo. Estamos ali pensando que aquilo dali não tem nada a ver. Que aquilo dali é de acordo com cada pessoa. E vamos deixando que o fermento entre na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Preste atenção nesse estudo. O fermento de Herodes e dos fariseus, também conhecido, consiste na tentação de servir a Deus ou para conseguirmos realizar nossos desejos e projetos pessoais ou para alimentar a nossa verdade e hipocrisia. A palavra hipócrita vem da palavra ator, artista. O que é um artista? É ele fingir ser um personagem. Jesus está dizendo, não adianta fingirmos ser um personagem. Nós precisamos ser nós mesmos. A verdade nossa eu mudo, mas a hipocrisia eu preciso retirar. E retirar a hipocrisia é muito dolorosa. Por quê? Há confronto. Eu coloquei nas minhas redes sociais um post que eu li, aquilo lá veio muito a calhar, que diz assim, minha avó dizia, o mentiroso, quando é descoberto, ou fica bravo, ou se faz de vítima. Só que esse post, se ele conhecesse a Jesus, ele teria sua vida transformada. Porque o grande desafio nosso não é nos preocupar com quem somos. O grande desafio nosso é querermos que nós nos tornemos quem Deus preparou que sejamos. É completamente diferente. Eu posso chegar aqui, uma pessoa pode chegar aqui, um traficante de drogas, uma prostituta, um empresário corrupto, um político terrível, e aquilo ser exposto dentro dele, e ele tomar uma decisão, eu quero Jesus na minha vida. Por que que isso acontece? Normalmente, fermento significam coisas ruins, má influência, símbolo de mal e corrupção. Mateus 16:6 diz, e Jesus lhe disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Escute, uma coisa difícil que a gente precisa sempre se lembrar, hipocrisia não combina com vida cristã. Diga, hipocrisia não combina com vida cristã. Não combina, irmão. Não combina.
É muito triste uma pessoa, ela ser revelada um hipócrita no reino de Deus. É muito triste. Isso sem ser no reino de Deus já é triste. Você conhecer uma pessoa e você acreditar naquele personagem, mas um dia a verdade daquela pessoa vem à tona. Imagina no reino de Deus. Imagina no reino de Deus quando é revelada uma hipocrisia. Eu escrevi aqui, olha, gente que representa um papel que não o representa. Gente que faz algo que não é verdadeiro. Gente que te abraça, mas por dentro está te apunhalando. Gente que fala dos seus problemas com o desejo de anunciar e não de ajudar. Escute, esse discurso Jesus estava pregando em primeiro lugar para os discípulos, mas serve para todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Jesus está trazendo isso, não é porque ele é contra, não, é porque ele precisa mostrar. Gente, deixa eu falar uma coisa. Vocês estão pegando um pouquinho de fermento e estão achando que isso aí vai dar certo. Vocês vão começar a fazer coisas devagarzinho. Tem um ensino que fala que o fermento, você olha ele com 10 minutos, ele fez um estrago. Você olha ele com meia hora, ele fez outro estrago. Você olha ele com 1 hora, ele fez outro estrago. Você olha ele com 6 horas, ele fez outro estrago. A hipocrisia, Jesus está dizendo assim, ela é crescente. Porque a partir do momento que você abre uma porta para o artista, ele cada vez vai desempenhando um papel melhor. Então você no seu casamento, você na sua vida familiar, você lá no seu trabalho, você já ouviu falar de pessoas que digam assim, fulano na igreja é um santo, no trabalho é um demônio. Quem já ouviu falar? Tem a ver sim com hipocrisia. Pode ter a perseguição lá? Sim, 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 claro que pode. Mas também pode ser que não seja perseguição. Ele é um personagem na igreja e ele é uma outra pessoa lá fora. Ele é um personagem aqui com as moças da igreja, mas ele é um outro personagem com as moças fora da igreja. Sim, sim. Eu não preciso citar nomes, mas eu já vi líderes que estavam na Rua 2, todo mundo conhece, com um travesti conversando na porta do carro. E quando que viu eu e a esposa, porque já era tarde da noite, acelerou. Mas quem o visse, falou assim, meu Deus, mas nunca. Não estou falando nome, mas é uma verdade. E quantas pessoas podem nunca mais pisar numa igreja por causa dos hipócritas? Por isso que nós cristãos, esse termo, coisas que eu não quero ouvir, é isso que aprofunda a nossa vida cristã. É isso que faz com que as pessoas digam assim, ó, aquela família lá mudou depois que foi para a igreja. Agora, como que aquela família não mudou depois de 3 anos na igreja, 5 anos na igreja, 10 anos na igreja? A gente precisa ver isso. A gente precisa pensar nisso. Porque senão vamos estar vivendo um evangelho de hipocrisia. Eu tenho a minha forma de me expressar, mas eu sou eu. Se você não gostar do meu eu não tenho um outro eu. Mas eu já gostei de pessoas que tinham 2 eu. Eu gostava de um eu, mas eu nunca ia gostar do outro. Mas o outro eu não sabia. Quem já viveu isso aí? Quem já viveu? Você conheceu uma pessoa e depois ela foi outra. Ah lá, um monte de gente. Você conhecia uma pessoa, mas existia a verdadeira pessoa dentro dela. Quantos casamentos que a gente já viu? Meu amor, te amo, não sei o quê, papapá, pipipi, papapó. E na realidade, aquele casamento não era nada daquilo. Então, abre as suas mãos aí. Feche seus olhos e diga, Senhor, eu não aceito na minha vida falar uma coisa e praticar outra. Em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor aí.
É pesado, mas é como se Jesus estivesse explicando para nós, gente que faz por interesses pessoais as coisas de Deus, gente que faz para se aparecer, gente que faz uma coisa, mas fala outra e vive outra, gente que condena aquilo que pratica, gente que se faz de um personagem porque quem ele é de verdade não pode aparecer. Que Deus nos guarde, diga que Deus nos guarde. Uma outra coisa que Jesus está falando aqui é que aquilo que é falado no escuro, nas trevas, no sussurro, sabe aquela coisa? No sussurro, será colocado à luz. Abre comigo, Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Aqui é para a gente aprofundar na vida cristã, senão a gente não vai suportar, irmão. Qualquer ventinho de doutrina, qualquer coisinha vai soprar a gente para longe de Deus, porque a gente não está enraizado na rocha, a gente está superficial na areia. Quem está aqui? E aí é por isso que muitos desistem, que muitos estão procurando, uma hora procura um tipo de produto, outra hora procura outro tipo de produto, mas ele não se encontrou em Deus. É por isso que ele fica procurando produto, ele não sabe quem ele é. Olha aqui, Romanos 11, 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Isso aqui é o Novo Testamento. Considere ambos os lados. A severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você. Desde que... Você está vendo por que esse negócio de graça, se a gente não conhecer Bíblia, ela nos engana. Desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Por mais que demore, ninguém zomba de Deus, irmão. Isso não tem a ver com maldade. Isso não tem a ver com Deus carrasco, que fica escondido, esperando a gente errar. Isso tem a ver com o reino de Deus. Isso tem a ver com um princípio. É ruim quando o lado ruim da gente vem à tona, mas é melhor ele vir à tona e a gente se arrepender e ter nossa vida mudada, do que ficarmos carregando isso. Quem está aqui, diga amém. Quem está aqui, diga amém. Irmão, a gente pode ensinar você com exemplos práticos. Quando você começa a construir um muro, e esse muro está torto, quanto antes você parar de construir e demoli-lo, é claro que vai dar dor, é claro que vai trazer uma angústia, é claro que vai trazer, puxa vida, um sentimento de fracasso, mas quanto mais construísse aquele muro, pior ia ser, sim ou não? Pior ia ser. Quanto mais a pessoa está vivendo no engano, quanto mais a pessoa está brincando com as coisas de Deus, é o quanto pior pode ficar. Mas isso não é uma palavra para a gente ter medo, isso é uma palavra para a gente ter temor. Diga temor, diga temor, diga temor, temor. Irmão, se a gente só amar a Deus, a gente zomba dele. Eu vou repetir. Se a gente só amar a Deus, a gente zomba dele. Olha aqui, um filho que só ama a mãe, pisa na bola. Um filho que só ama o pai, pisa na bola, precisa ter temor. A liderança, se eu só os amar, se eles só me amar, eles precisam ter temor. Sim, sim. Porque o temor não tem a ver com medo, tem a ver com honra, com respeito. Você está vendo a diferença? Não estou falando medo, eu estou falando honra e respeito. Isso é temor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então preste atenção, a palavra que a gente não quer ouvir, hoje está mais do que nunca necessário. Quantas pessoas hoje estão indiferentes à prática, eu não estou falando ao tropeço, à prática do pecado. E o que é que Romanos 11, 22 está dizendo? Que nós devemos considerar a bondade e a severidade. É complicado isso, e a gente tem que falar com muito cuidado, com muita polidez, com muita tranquilidade, porque senão vamos passar uma imagem de um Deus carrasco. Mas sabe o que é isso? A superficialidade aí fora.
É o evangelho do eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter, e Deus vai realizar, e Deus vai realizar. E quando entra a parte que eu tenho que viver, isso é religiosidade, isso é fanatismo, isso é legalismo. Então vamos viver de qualquer jeito, porque o importante é amar a Deus. Não. Fale para quem está ao teu lado, vamos amar. Mas não é só isso. Como é que Jesus falou que prova aqueles que o amam? Obedecendo a sua palavra. Quem está aqui? Quem está aqui? E Jesus aprofundou mais, falou, olha, o que vocês estão falando no secreto, o que vocês estão falando em trevas, eu vou trazer à luz. Coloca a mão na sua boca aí. Preste atenção no que eu vou te falar. Boca de profeta não combina com fofoca. Agora tira a mão da sua boca. Fala, boca de profeta não combina com fofoca. Irmão, isso é muito engraçado, porque a fofoca, ela tem uma verdade distorcida. A fofoca tem só verdade. Que isso, apóstolo? Claro, vou te explicar, ué. Ó, a fofoca tem verdades distorcidas, que é a famosa narrativa. A fofoca tem verdade, sim, é verdade. E a fofoca tem mentira, mas é fofoca, mesmo sendo a verdade. Porque você pode ter um amigo que disse para você uma verdade, algo ruim, e você levou para uma outra pessoa uma verdade, e essa outra pessoa levou para uma outra pessoa uma verdade. Mas o que é isso? Uma fofoca. E aí, líderes, prestem muita atenção nisso. Nós somos pessoas que as pessoas nos dizem a verdade. Líder que é fofoqueiro não pode ser líder. Líder que expõe a intimidade do povo, que abriu o coração para nós, pode ser qualquer coisa em qualquer lugar, menos aqui. Porque a gente está com um tema hoje muito sério, sim ou não? Imagina, abre o coração para o Gilson, um casal que está em Cristo, só um exemplo, uma metáfora, abre o coração para o Gilson vai comer um lanche com alguém aqui da igreja, e aí ele fala, nossa Deus, hoje aconteceu um negócio chato. Sabe o casal, João e Maria? Olha, praticamente estão largados. Como que pode? É uma verdade? É, mas é uma fofoca. Você pegou ou não? Tem a fofoca que é narrativa, é o que eles estão falando. Jesus falou, gente, o que vocês estão falando em secreto, vai vir à tona, porque a fofoca é fogo, irmão. Ninguém quer ser pai de fofoca. Ninguém quer ser mãe de fofoca. Mas alguém pôs no mundo. Tem a narrativa. O que é a narrativa? Você pega uma verdade e fala ela do teu jeito. Aí é uma narrativa. Mas continua sendo fofoca. E a mentira? Só para dar uma quebrada aqui, porque eu estou vendo que vocês estão olhando tenso, mas é o que Jesus pregou. Eu só li o que Jesus estava pregando, amém? E a Bíblia diz que foram milhares de pessoas junto, uma pisando na outra, amém? E ele vai e prega isso daí. A gente tem uma história muito antiga na nossa casa. Esses dias a gente andou lembrando, a pastora orou aqui, e a gente andou lembrando disso daí, dessa fofoca que é mentira. Teve uma época que a gente melhorou de vida e foi contratar uma empregada para trabalhar em casa. Minha mulher estava com os 2 filhos, a gente já estava com os 2 filhos, vamos colocar uma secretária agora e tal. E aí a gente contratou uma, não deu muito certo, contratou outra, também não encaixou, é igual na sua casa. Aí a gente não conseguia mais encontrar ninguém, não conseguia. Aí a Alessandra, Paulo, não conseguia, meu Deus, precisa arrumar alguém e tal. Eu só estou falando em 1998, 99, mas eu não estou conseguindo. Sabe o que a gente ficou sabendo através de uma irmã, nem irmã, né? Uma moça lá do bairro nosso, que as mulheres lá que trabalhavam não queriam trabalhar na nossa casa, porque quando elas erravam a comida, eu jogava comida na parede. Não foi, pastora? Irmão, se eu jogo a comida na parede, a pastora me punha de castigo. Agora, o que dá na cabeça de uma pessoa falar assim, quando você errar a comida, ele joga a comida na parede.
Irmão, a comida eu que comprei, a empregada eu que estou pagando. Você está vendo? É uma coisa para dar risada? Sim, mas é uma coisa para a gente ficar preocupado, porque tem muitos líderes, tem muitas pessoas dentro de igreja, talvez lá no seu trabalho, que nem sabem de nada. E você tem que ter cuidado com a sua boca, porque eles podem usar a sua boca de profeta para ser instrumento de Satanás. Você está pegando aí ou não? Você está pegando aí ou não? Então eu e você, nós precisamos ouvir coisas difíceis, porque a gente precisa. Esse mês de abril, quantas pessoas vão acender a luz porque ouviram coisas difíceis e de maneira muito intencional? A Bíblia fala, Jesus está dizendo, olha, tudo que for dito nas trevas será exposto na luz. É claro que temos pessoas de confiança e precisamos ter pessoas de confiança para abrir o nosso coração. Amém, amados? Não pense, não posso abrir meu coração. Não, mas você não pode ser boca de profeta e boca do maligno. Fonte de água doce e fonte de água amarga. Dá um aplauso a Jesus aí. Se fosse hoje eu jogar comida no teto, a pastora colocava de castigo. Você vai ficar 3 domingos sem pregar. Então você vê, 3 domingos sem pregar aqui, é porque eu joguei comida no teto e ela pôs eu de castigo. Olha só, o que faz uma pessoa? Eu estou falando isso para dar risada, mas eu quero que você se lembre de casos, como uma pessoa fala assim, você está sabendo que fulana está grávida? Irmão, passou 1 ano e meio e a outra está falando que ela está grávida. Mas que eu saiba, a gravidez dura 9 meses. Mas é uma loucura. Sabe outra coisa que Jesus está dizendo? Ele disse assim, não fique preocupado com pessoas que matam a carne. Vocês devem ficar preocupados com aquele que, além de matar a carne, lança a alma no inferno. Irmãos, a prática do pecado leva para o inferno. Não, é sério. Vamos falar leve assim, mas vamos ouvir. A prática do pecado leva para o inferno. A gente não pode ter mais dúvida disso. Diga, a prática... Não, eu quero todo mundo dizendo. A prática do pecado leva para o inferno. Isso está se tornando ofensivo. E Jesus está falando, vocês não deveriam temer aquele que mata a carne. Vocês deveriam temer aquele que, além de matar a carne, lança a alma no inferno. E você não vê muitas coisas mais disso. Pelo menos na internet. Você vê que Jesus vai fazer o que você quer. Que Jesus vai te dar o que você precisa. É claro que Ele vai fazer. É claro que Ele vai dar. Mas tem esse lado aqui que vai ficando de lado. Então as pessoas, elas vão tendo o amor a Jesus e vão vivendo na prática do pecado como se pecado fosse uma coisa direcionada a um e ao outro. Para fulano é pecado, para mim não é. Porque eu não acredito que é pecado, então para mim pecado é o que eu acredito. Gente, tem muita gente defendendo suas causas assim. Tem muita gente defendendo a vida de pecado com essa argumentação e ainda convidando você a vir para essa igreja. Sim, é gente que fala assim, lá na sua igreja pode beber? Porque na nossa pode. Aí eu vou dizer, na sua igreja pode fumar? Porque irmão, olha, aqui pode beber, eu vou repetir, ó, aqui pode beber, aqui pode fumar, aqui pode ter 10 mulheres, pode ter 10 homens. Aqui pode usar droga, aqui pode traficar droga, aqui pode ser político corrupto, aqui pode ser tudo isso, irmão. O grande desafio é que isso lá no céu não dá para ser. Aqui dá. Apóstolo está falando que pode? Pode. Eu vou dizer, como que eu vou dizer para você que você não pode fazer alguma coisa? Se o Espírito Santo dizendo para você, você não está entendendo, eu vou dizer, eu estou pregando Bíblia. Deixa eu te falar aqui, ó. Coloca para mim aí, coloca aqui para mim. Apóstolo, mas pode? Meu amado, mas sempre pôde. Você não sabia? Meu Deus, então eu posso sair daqui e virar o giraia? Pode? Pode? Não, mas pode mesmo? Eu falei, pode. Agora, você não pode tirar da palavra de Deus 1 Coríntios 6,8. É isso que você não pode. 1 Coríntios 6,8. Coloca aí. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízo.
e isso contra o irmão. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativose, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, as fofoqueiras, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Foram, fui. Agora, continua como? Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Pronto! Então não é que eu não possa, eu não tenho mais porquê. Eu não tenho mais porquê. Não é, mas eu posso? Posso. Apóstolo, você pode sair agora ali e encher a cara? É claro que eu posso. Quem vai me impedir? Nem o Espírito Santo. Mas apóstolo, você pode sair agora e ir lá para um show e virar a noite inteira até 6 da manhã na rave? Posso. Claro que eu posso. Irmão, eu posso qualquer coisa que eu quiser. Posso qualquer coisa que eu quiser. Agora, porque eu entreguei minha vida a Jesus, eu não quero. A diferença, irmão, é que as pessoas estão querendo não querer. Não, irmão. Não é querendo não querer, é eu posso, mas eu não quero, porque eu sou dele. E se eu sou dele, eu não combino com aquilo que não pertence a ele. Você pode aplaudir de novo? É simples. Irmão, Deus não deixa barato. Eu sei o que é uma pessoa louvar a Deus, mas assim, de eu ter uma alegria na alma, de eu ter uma alegria no espírito, e essa mesma pessoa fala, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Estava em adultério. Foi isso que aconteceu. Irmão, abre a sua mão. Você foi escolhido para herdar o reino de Deus. Aí você tem que decidir. Você tem que decidir isso, e a hora é agora, irmão. Na Igreja Católica eles têm esse negócio, né, de rezar 1000 Ave Maria para tirar do purgatório. Não tem isso na Bíblia, irmão. Ao homem basta uma só morte, um só juízo. A história é aqui que se resolve. Por isso que a gente precisa ouvir. Não é sempre, né? Mas a gente precisa ouvir quem vai herdar o reino de Deus, quem não vai. Por que você está ouvindo isso? Para sair daqui oprimido e dizer, vou procurar outra igreja? Aí você não entendeu nada. É para sair daqui entregando esse fardo a Deus e voltando com o fardo dele, que é leve e suave. É para chegar aqui com a vida cheia de crise e largar arrependido e voltar com uma nova história. Como você vai saber se você não ouvir? É uma chave que precisa ser virada. Toda pessoa exposta a Deus, eu gostei dessa frase de um pastor, não é minha. Toda pessoa exposta a Deus revelará as mazelas dela. É claro. A gente chega na igreja assim, cheio de querer. Aí você começa a ouvir a palavra de Deus, você vai diminuindo, irmão. Você vai diminuindo. Você vai vendo que você não é bom igual você pensava. Você vai vendo que você não é generoso igual você achava. Você vai vendo que você não é honesto igual você pensava. Aí você vai diminuindo. Por quê? Porque a palavra de Deus vai revelando as mazelas da gente. Mas isso para nos deixar para baixo? Não. Isso para nos curar, nos limpar, nos lavar e nos dar a posição de filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu só estou aqui... Não é por causa do meu passado, eu estou aqui por causa do Deus que entrou no meu presente. É por isso que eu estou aqui. Vai mudar realidades, é o que você ouve. Diga, o que vai mudar a minha realidade é o que eu ouço. Caminhando aqui para o final,
Ele falou, você vale mais do que você pensa. Fala para quem está ao teu lado, você vale mais do que você pensa. Não importa o seu estado hoje, você vale mais do que você pensa. O inimigo vai tentar te desvalorizar. Você tem alguma nota aí? Eu não tenho, eu acabei dando oferta. Alguma nota? Uma nota, seja qual for, não tem. Pode ser de 200. Isso. Isso aqui é você, ó. Isso aqui é você. Isso aqui é você. Isso aqui continua sendo 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 você. Não importa o que você viva, você continua sendo você. O que Cristo quer fazer é apenas revelar a verdade que você é. Só isso. Você entendeu? É só isso. Não tem mais nada. Então quando eu cheguei aqui, no reino, em 1999, eu cheguei assim, ó. Então eu pensei, me ajuda aí, eu pensei que ele ia fazer isso aqui, ó. Me jogar fora, traz para mim. Não, ele não joga fora. Conforme você vem vindo, conforme você vai orando, conforme você vai praticando, conforme você vai tirando coisas da sua vida, conforme você vai obedecendo a Deus, conforme você vai servir no ministério, conforme você vai jejuando, conforme você vai lendo a Bíblia, conforme você vai tendo comunhão com os irmãos, conforme você larga as coisas do mundo, conforme você vai se santificando, Ele vai fazendo o você que estava todo amassado numa nova criatura. Você pode aplaudir e ficar de pé? Escute, meu amado e minha amada. Coisas que eu não quero, mas preciso. Não é uma mensagem eufórica. Ela é uma mensagem que edifica a gente, que faz a gente sair daqui e ter uma conversa, que faz a gente sair daqui e ter uma atitude prática, real. Agora, como que eu resolvo tudo isso? Ele mesmo deixou. Ele falou aquela parte difícil, mas ele falou, todo que confessar. Tem que confessar. A Bíblia fala assim, aquele que confessa seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Mas os que o encobrem, nunca prosperará. Então tem que confessar. Agora, quando eu confessar, preste atenção, o Espírito Santo agirá nas áreas da minha vida onde eu não tenho capacidade. Quem está aqui? Quem está aqui? Então, número 1, ele ora o que você não sabe orar. Quando o Espírito Santo vem na tua vida, ele ora o que você não sabe orar. Quando você confessa, pede perdão, se arrepende, deixa, o Espírito Santo vem morar em você. E tem mais, a partir do momento que ele vem morar em você, ele ainda está morando naqueles que ainda estão fazendo o que não deveria fazer. Até que chega uma hora que ele diz, não adianta, ele não me ouve mais. Ele está me levando aonde eu não quero ir, porque ele não me ouve mais. Ele está fazendo o que desagrada ao Espírito Santo, ele não me ouve mais. Então não adianta, então ele vai ter que seguir a vida dele sozinho. Mas quando o Espírito Santo está, ele conduz você e eu no meio das adversidades, mas também no meio da vida abundante, viu? Porque a gente fala que o Espírito Santo vai nos conduzir na adversidade, mas na vida abundante principalmente. Porque na vida abundante as pessoas se esquecem de Deus. Na vida plena, na vida que sonhou, agora eu não preciso mais de Deus, porque agora eu estou vivendo a vida que eu sonhei. Não. Com o Espírito Santo, ele revela o que a sua capacidade não tem condições de enxergar. É ele que revela. Por isso que você deve orar, e eu vou orar agora. Abre as suas mãos, não estou parando, falta um minutinho da mensagem ainda. Não acabou não. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós não temos capacidade
de ver pessoas, de fato, quem elas são. Mas nós, como filhos do Senhor, podemos orar. Tire as pessoas falsas do nosso lado. Revela a hipocrisia na vida das pessoas que estão diretos ou indiretos ligados a nós. Para que a gente não venha a ser enganado, para que a gente não venha atravessar um deserto por não termos orado ao Espírito Santo. Que o Senhor, que na pessoa do Espírito Santo, o Senhor revele, se há alguém entre nós, lá no trabalho, na família, na rua, no ambiente social, e infelizmente, até na igreja, que esteja sendo falso conosco, com um irmão, que o Senhor traga à tona a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode aplaudir a ele? Ó! Ele confirma os passos de Deus para a gente. Olha que coisa maravilhosa. Você vai dar um passo, ele fala, não. Aí você vai dar um outro, ele fala, pode ir. Ele confirma os passos de Deus para a nossa vida. Ele cura as feridas causadas na vida da gente. Porque quando Jesus prega um sermão desse, as feridas vêm para fora. É o marido que fala, me perdoe, mas eu tenho que mudar. É a esposa, é o filho, é o obreiro, é o líder, é o vizinho. Ele sela. Hoje falar selar como uma carta está fazendo cada vez menos sentido, porque é e-mail hoje. Mas a carta, ela tem um selo. O que é esse selo? É o que define para onde ela está indo. Você, quando entrega a sua vida a Cristo, você está sendo selado pelo Espírito Santo. O seu destino é a eternidade com Ele. Dá um aplauso ao Senhor. O seu destino é a eternidade com Ele. Eu até escrevi aqui, dando risada, o selo vai ser trocado pelo login. Você vai ter um login, porque o selo está ficando ultrapassado. Você vai ter um login, é uma senha, é um código. Esse login é o Espírito Santo na tua vida, é Ele que vai conduzir você. Quando a gente fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ninguém vai morrer e passar por um vale da sombra da morte e ir embora. É aqui, ó. É na vida, irmão. Quando o Espírito Santo for nos levar, irmão, é só de glória em glória. Amém? Amém, amados? E em último, quando você se arrepende, entrega sua vida a Cristo, o Espírito Santo, que é Deus, não passa mais a andar com você. Ele passa a andar em você. Não é com. Eu ando com a minha esposa. Eu ando com o Gilson. Eu ando com o Lucas. Eu ando com o pastor Jefferson. Eu ando com a Dani. Mas eles não andam em mim. E eu não ando neles. Eu ando com. Agora Deus anda em nós. Coloque a mão no teu peito assim. Feche seus olhos. Diga, Senhor Jesus, tem coisas que eu ouvi e eu já sabia, mas tem coisas que eu ouvi e que eu não gosto, mas eu aprendi que eu preciso ouvir. Tudo na minha vida que não te pertence, que não te agrada, que não te honra, que não me empodera, que não me santifica, no nome de Jesus, eu repreendo agora e declaro que o Espírito Santo que habita em mim há de me conduzir todos os dias da minha vida, no nome de Jesus, para a glória de Deus. E só quem crê, dá um aplauso ao Senhor.